Oi, amiguinhos! Dessa vez estamos aqui para falar da inervação do nervo trigêmeo, o quinto par do nervo craniano. Eu sou o Dr. Luiz, Dr. René aqui novamente. Estudaremos o nervo a partir do glândulo trigeminal, que ele está localizado na fossa média do crânio. Esse é um nervo misto, ou seja, ele é sensitivo e motor. Ele dá sensibilidade e capacidade motora para uma região bem ampla, por isso ele emite vários ramos a partir de 3 ramos: o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Dr. Rani, começa falando sobre o ramo oftálmico. Bom, o ramo oftálmico é o primeiro omitido através do gânglio trigeminal. Ele sai da cavidade craniana, da fossa média, e entra na cavidade orbital, através da fissura orbital superior. Logo, quando ele entra na cavidade orbital, ele emite seus novos três ramos, que é o naso ciliar, o nervo frontal e o nervo lacrimal. O naso ciliar está localizado na parede medial do teto da órbita. Ele emite 3 ramos terminais, que é o ramo etimoidal anterior, que inerva sensitivamente, porque o nervo oftálmico é só sensitivo. O etimoidal anterior, então, inerva sensitivamente a mucosa anterior e o seio frontal. O nervo etimoidal posterior inerva a célula da mucosa posterior e o seio esfenoidal. E o infratroclear, que inerva sensitivamente a parte medial da pálpebra superior e a parte medial do nariz. O nervo frontal ele se localiza na parte mais média da teto da órbita e ele emite apenas 2 ramos, que é o supratroclear, que é medial, ele inerva sensitivamente a parte medial da pálpebra superior, a pele medial do nariz, como o nervo infratroclear, e também a parte medial da fonte. Ele sai pela fissura orbital superior e inerva toda a região da testa. O supraorbital ele é um pouquinho mais lateral, inerva sensitivamente a pele da fonte e a pele lateral da pálpebra superior. E o último nervo emitido pelo nervo oftálmico é o nervo lacrimal, que não tem ramificações finais. Ele inerva apenas sensitivamente a glândula lacrimal e posteriormente ele vai ser motor. Nós já falaremos disso. Vamos falar agora do segundo ramo do nervo trigêmeo, o nervo maxilar. Assim como o nervo oftálmico, ele é apenas sensitivo. Ele sai da cavidade craniana através do forame redondo e chega até a fossa pitérico-palatina. Vocês lembram dela? A fossa pitérico-palatina tem como limite anterior o túber da maxila. Limite medial, a lâmina perpendicular do osso palatino. Limite superior, a asa maior do osso esfenoide. Limite posterior, o processo pterigóide do osso esfenoide. E limite inferior, a união de 3 ossos, a maxila, palatino e esfenoide. Lateral, dentro dessa fossa pitérico-palatina, o nervo zigomático emite novos 4 ramos, que é o nervo zigomático infraorbitário, o nervo alveolar superior posterior e o nervo palatino. Vamos começar a falar do nervo zigomático. Ele sai da fossa pitérico-palatina e chega na cavidade orbital através da onde? Da fissura orbital inferior. Ele atravessa a parede lateral da órbita e chega na órbita no forame zigomático orbital. Dentro desse osso, ele emite 2 ramos, que é o nervo zigomático facial e o nervo zigomático temporal. O nervo zigomático facial sai de dentro desse osso pelo forame zigomático facial e inerva toda essa região zigomática, de corpo do osso zigomático. O nervo zigomático temporal sai desse interior do osso pelo forame zigomático temporal e inerva sensitivamente toda essa área de couro cabeludo. O segundo nervo emitido pelo ramo maxilar é o nervo infraorbitário. O nervo infraorbitário é emitido na fossa pitérico-palatina. Ele entra na cavidade orbital através da fissura orbital inferior. Ele vai atravessando essa cavidade através do sulco infraorbital, passando pelo canal infraorbital, onde dentro, então, dessa porção da maxila, ele emite 2 novos ramos. O nervo alveolar superior médio. Ele inerva sensitivamente o primeiro e segundo pré-molar superior, a raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior. E ainda nessa região, ele inerva a gengiva vestibular, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Também a região média do seio maxilar e a região média do osso do palato duro. Ele emite também o nervo alveolar superior anterior,
que inerva sensitivamente os nervos anteriores, incisivo central, incisivo lateral e canino superior. Ainda nessa região, ele inerva mucosa, a gengiva vestibular, o ligamento periodontal e o osso alveolar. Após ele sair do forame infraorbitário, o nervo infraorbital emite 3 ramos terminais. Quais são eles, Arão? Esse relaciona o nome do nervo com aonde ele inerva. O nervo palpebral inferior inerva onde? A pálpebra inferior, toda essa região. O nervo nasal inerva sensitivamente, é claro. Lembrando que o maxilar só é sensitivo. Inerva sensitivamente a asa do nariz e a mucosa do septo nasal. O nervo labial superior inerva a mucosa dessa região, do lado superior. Outro ramo, o segundo ramo emitido pelo nervo maxilar, é o nervo alveolar superior posterior. Dá para nós relacionar também com o nome, alvéolo superior posterior. Então, ele sai da fossa palatina, onde ele é emitido, e chega através dos forames alveolares da maxila, que está posterior ao túber, inerva sensitivamente os molares superiores, o osso alveolar e ligamento periodontal deles, exceto quem? A raiz mesovestibular do primeiro molar, que é inervado, como o Luiz já falou antes, pelo alveolar superior médio. Agora vamos falar do quarto nervo do ramo maxilar, o nervo palatino. Também é um nervo do ramo maxilar e é emitido na fossa pteropalatina. Ali ele emite 4 novos ramos. O nervo nasopalatino, que é um ramo do nervo palatino, que é um ramo do nervo maxilar. Ele sai da fossa pteropalatina através do forame esfenopalatino, entra na cavidade nasal, acompanha o septo nasal inervando essa região, chegando ao canal incisivo. No canal incisivo, ele penetra na cavidade bucal e chega na cavidade bucal através do forame incisivo. Ele inerva sensitivamente a mucosa palatina e todo o assoalho da cavidade nasal e o septo nasal. A mucosa palatina é do incisivo central superior, incisivo lateral e do canino superior. De todos os nervos dentes anteriores. O segundo ramo emitido pelo nervo palatino é o nervo nasal posterior, inferior. Ele sai da fossa palatina, passando pelo canal palatino, e inerva toda essa porção posterior da cavidade nasal e o septo nasal. O terceiro nervo emitido pelo nervo palatino é o nervo palatino maior. Ele sai também da fossa palatina e entra na cavidade bucal através do forame palatino maior, região posterior do palato, só para nós recordar. Inerva quem? A mucosa palatina, da região de molares e pré-molares, até o limite do palato mole. E ele recebe algumas fibras parasimpáticas secreto-motoras do nervo petroso maior, que é um ramo do nervo facial, quem sabe mais tarde a gente faça um vídeo sobre ele, sendo assim secreto-motor para glândulas palatinas. O outro nervo do nervo palatino é o nervo palatino menor. Ele também sai da fossa pteropalatina, especificamente do gânglio palatino, e penetra na cavidade bucal através do forame palatino menor, inervando a mucosa e as glândulas do palato mole, e algumas glândulas gustatórias provenientes do nervo facial. Vamos falar agora do terceiro nervo principal emitido pelo nervo trigêmeo. É um nervo mandibular. Ele tem duas funções. Ele é tanto sensitivo quanto motor, diferente dos anteriores que eram apenas sensitivos. Esse nervo ele sai da cavidade craniana através do forame oval do osso esfenoide e chega até a fossa infratemporal. Quando ele passa esse forame oval, nessa porção ele emite seus nervos motores. Vamos começar a falar então do nervo massetérico, que é o primeiro nervo motor emitido pelo ramo mandibular. O nervo massetérico ele atravessa a incisura da mandíbula e penetra na porção profunda do músculo masseter. Ele também manda uns filetes de fibras nervosas para a cápsula articular. O nervo temporal profundo é emitido logo após o forame oval. O nervo temporal profundo anterior ele leva a motricidade ao músculo mais anterior. E o nervo temporal profundo posterior ele leva a motricidade ao músculo na parte mais posterior e também para a cápsula articular. O terceiro nervo motor é o nervo pterigoideu medial. Também temos relação com o músculo. Ele é emitido após o forame oval, como eu já havia dito antes. Ele penetra na borda posterior do músculo pterigoideu medial, próximo à sua origem, fazendo sinapse motora para esse músculo. Temos também o nervo pterigoideu lateral.
Ele é emitido a partir do nervo temporal posterior profundo e do nervo bucal. A partir deles é emitido um pequeno nervo, sendo responsável pela inervação do músculo pterigoideu lateral. Os últimos ramos motores é através do gânglio óptico. Qual a função do gânglio? Ele recebe, interpreta e direciona as informações. Esse gânglio óptico, a partir dele, são emitidos nervos do tensor do véu palatino e tensor do tímpano, sendo responsável pela inervação motora desses nervos. Exatamente. O último nervo motor emitido pelo nervo mandibular do trigêmeo é o ramo milioídeo. Ele inerva, como a gente já relacionou anteriormente, ele inerva o músculo milioídeo. Vamos falar agora dos nervos sensitivos do ramo mandibular do trigêmeo. O nervo aurículo temporal. Ele sai da fossa infratemporal, fazendo a inervação sensitiva da orelha, do meato acústico externo, da articulação temporomandibular ATM, da glândula parótida e quase toda a pele da têmpora. O segundo ramo sensitivo é o nervo lingual. Ele sai da fossa infratemporal, ele passa entre os músculos pterigoideus, junto à superfície medial da mandíbula, chega no soalho da boca. Chegando no soalho da boca, ele inerva 2/3 anteriores da língua, mucosa da região sublingual, mucosa da região lingual e glândula sublingual e submandibular. Lembrando que esse nervo possui ramos comunicantes com o nervo corda do tímpano e o alveolar inferior, que mais tarde, quem sabe, a gente faça um vídeo. Também sensitivo é o nervo bucal. Ele é emitido na fossa infratemporal, contorna a borda anterior do ramo da mandíbula e segue em direção à bochecha, inervando então a mucosa da bochecha, o músculo bucinador, risório e zigomático maior, além da gengiva vestibular na região de molares inferiores e segundo pré-inferior. O último nervo sensitivo do ramo mandibular é o nervo alveolar inferior. Como os outros, ele é emitido na fossa infratemporal. Antes de entrar nesse forame mandibular, ele emite o nervo milioídeo. Como eu já falei anteriormente, ele inerva o músculo milioídeo, só que ele inerva motoramente o músculo milioídeo, o ventro anterior digástrico e o músculo mental. Seguindo, o nervo alveolar inferior, ele entra no forame mandibular, passando pelo canal mandibular, inervando molares inferiores e segundo pré-inferior. Ele inerva o dente, o osso e o ligamento periodontal. Chegando nesse forame mental, a porção que segue pelo canal mandibular passa a se chamar nervo incisivo, que inerva dente e osso e ligamento periodontal dos dentes anteriores e do primeiro premolar. No forame mental, a porção que sai para fora do forame se chama nervo mental. Ele vai inervar a mucosa vestibular dos dentes incisivos e caninos e primeiro molar inferior. Primeiro pré-molar inferior. É isso aí, pessoal. Essa é toda a inervação do trigêmeo. Alguma dúvida? Conecte com nós ali embaixo. Curta o nosso canal. E até mais. Compartilhe os vídeos, essas coisas. Vai ter mais.